Bom, pessoas, dando continuidade aqui, agora vamos comparar massas molares diferentes e começar a analisar qual vai ser a modificação na temperatura de ebulição gerada por essas massas molares diferentes. Então, olha só, quanto maior a massa molar do meu composto, mais energia eu preciso para separar as moléculas. Como consequência, maior a temperatura de ebulição. Isso, gente, quando eu analisar o mesmo tipo de interação, não esquece disso, tá? Interações diferentes, se for ponte de hidrogênio, a ponte de hidrogênio acaba prevalecendo. Show? Bom, um exemplo disso, ó, esse gráfico a gente acabou de analisar na videoaula anterior, só que aqui eu analisei a água e esses outros compostos formados por elementos da mesma família. Agora, se eu for comparar essas moléculas aqui representadas no gráfico pelos pontinhos verdes, em todos os compostos eu tenho 4 ligantes. Então, todas essas moléculas são tetraédricas e ainda tem todos os ligantes iguais. Então, moléculas tetraédricas com todos os ligantes iguais serão sempre moléculas apolares. Então, essas 4 moléculas aqui, o CH4, SiH4, GeH4, SnH4, são moléculas apolares. Moléculas apolares. O Pink, e daí? Elas sendo apolares, elas fazem interação do tipo dipolo instantâneo. Instantâneo. Gente, percebe que eu evitei colocar dipolo induzido, né? Porque é grande, dipolo instantâneo é melhor. Ô Pim, tem que escrever 2 vezes dipolo induzido? Se você optar por esse nome, sim. Tá? Aqui dipolo instantâneo, uma vez só, tá tudo certo. Bom, então tem o mesmo tipo de interação. Como consequência disso, quanto maior for a massa molar, maior será a temperatura de ebulição. Então, essa ordem de temperatura, perceba, ó, o metano mais baixo, esse daqui mais alto. Por que isso aconteceu? Porque o SNH4 tem a temperatura de ebulição maior do que o CH4, porque a massa molar dele é maior. Perceba que no eixo X, ó, eu tenho uma ordem crescente de massa molar. Então, o SNH4 tem massa molar maior e, por isso, a sua temperatura de ebulição também é maior. Mas não esquece de colocar na sua resposta ou na sua explicação que isso é verdade porque em ambas as moléculas comparadas, eu tenho moléculas apolares, todas elas, e essas moléculas apolares fazem interação do tipo dipolo induzido. E por isso, quanto maior a massa molar dela, maior é a sua temperatura de ebulição. Feito o jogo? Agora, meus amores, ó, dando mais um passo, ó, eu vou comparar agora isômeros de cadeia. Por que eu vou comparar isômeros de cadeia, meus amores? Nesses isômeros eu vou ter mesma massa, porque são isômeros. Eu vou ter mesmo tipo de interação, porque também são isômeros. Então, nesses compostos, eu tenho mesma massa e mesmo tipo de interação. Como que eu analiso qual fórmula gera um composto com temperatura de ebulição maior ou menor? Bom, olha só, quanto maior o número de ramificações, quanto mais ramificada a molécula for, menor a área de contato entre as fórmulas. Como consequência disso, menor será o número de interações, e a gente já viu nas nossas primeiras aulas de aprofundamento sobre esse tema que o número de interações interfere na ebulição. Então aqui, ó, eu tenho menor número de interações. Consequentemente, menor será a temperatura de ebulição. Seguindo aqui, ó,
mais ramificada, menor área de contato, menor número de interação, menor temperatura de ebulição. Vamos ver na prática? É isso, gente. Acho que a parte visual acaba ajudando mais. Ó, vamos comparar o pentano e o dimetilpropano. Ambas têm a mesma fórmula molecular, adivinha? Por isso que são isômeros. Né? Então vamos desenhar essas fórmulas aqui. Pentano, ó. Pentano é um hidrocarboneto, terminação O, só ligações simples e tem 5 carbonos. Então, ó, CH3, CH2, 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 CH3. Ok? Se é uma interação intermolecular, eu tenho que ter pelo menos 2 moléculas, né, que é entre moléculas. Olha que bonitinho, ó. CH3, CH2, 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 CH3. Feito o jogo? Agora eu vou desenhar a estrutura do dimetilpropano. Bom, eu vou ter aqui 1, 2, 3, que é o propano. Dimetil, CH3, CH3. Então é esse garotão aqui. Beleza? Eu vou desenhar embaixo também para fazer outra estrutura dessa. Então, CH3, CH3, aqui CH3, CH3. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês as interações. Olha só no pentano, ó. Tem interação aqui, tem interação aqui, tem interação aqui, tem interação aqui, tem interação aqui. Já no outro, olha só, veja como essa interação ficou distante. Aqui está pertinho, mas essa também é distante. Então eu tenho 3 interações aqui e aqui eu tenho 5. Percebam a quantidade de interações. Com isso, o pentano eu posso garantir que o pentano ele terá uma temperatura de ebulição maior. Por quê? Porque ele pode fazer o maior número de interações intermoleculares. Isso comparado com o dimetilpropano. Tudo em paz? Problemas com isso, meus amores? Vamos falar um pouquinho de solubilidade, mas antes de entrar nesse tema de solubilidade, eu quero reforçar o significado de moléculas anfifílicas. Isso é extremamente importante, porque isso cai pra caramba. O que são moléculas anfifílicas? São moléculas que têm uma parte polar e uma parte apolar. A gente costuma dizer que essas moléculas anfifílicas têm uma cabeça polar e um corpo apolar. Essas moléculas anfifílicas aqui, elas são extremamente importantes, assim, extremamente importantes mesmo. Então a solubilidade delas depende da quantidade de cabeças polares ou do tamanho do corpo apolar. Normalmente esse corpo apolar ele é formado por cadeias hidrocarbônicas, tá? Então aqui eu tenho uma cadeia hidrocarbônica e aqui normalmente ou um íon ou um grupo funcional, tipo ácido carboxílico, haleto de ácido, mas o mais comum aqui nessa ponta é ter uma cabeça iônica. Tudo em paz? Então essas são as nossas moléculas anfifílicas. Continuando a brincadeira toda aí, ó. Aqui eu tenho 2 moléculas anfifílicas, 2 álcoois. E eu quero comparar a solubilidade desses 2 álcoois e perceba, eles têm a mesma quantidade de OH. Então, meus amores, se eu quiser comparar isso daqui, pensando no solvente universal, qual solvente universal mesmo? A água. A água, se eu quiser pensar na água, não posso me esquecer que o H2O é um composto polar. Como consequência disso,
esse composto polar, entre aspas, pelo amor de Deus, tá? Ele não gosta de partes apolares. Então, meus amores, olha só, essa parte apolar aqui, nesse etanol, é pequena em relação à de baixo. Consequentemente, esse composto aqui ele é mais solúvel na água em comparação com esse outro álcool aqui embaixo. Por quê? Porque a parte apolar dessa estrutura é menor. Então, quanto menor a parte apolar, mais solúvel em água, mais solúvel em solvente polar. E agora, se eu estiver pensando em dissolver isso em gordura, qual seria o melhor composto para dissolver em gordura? O álcool de baixo, porque a parte apolar dele é maior. Então, esse composto de baixo, ele é mais solúvel em lipídios, porque a parte apolar dele é maior. Então, toma cuidado com a solubilidade, porque dependendo do tipo de exercício, você vai ter uma resposta diferente, dependendo do solvente. Ok? Tudo em paz, meus amores? Muito hidrofóbica. O termo hidrofóbica, gente, é que tem medo de água, que é a parte apolar. Perguntas? Não, né? É uma videoaula, né, tonto? Gente, falei de perguntas porque se você quiser mandar perguntas, pode mandar. Coloca lá no YouTube perguntas, o que eu puder fazer para ajudar vocês, estou à disposição, meus amores. Um abraço.